Em Roma, vários estudantes do seminário francês decidem sair à procura do superior de sua congregação espiritana, Dom Marcel Lefebvre. Fiquei muito preocupado com a impossibilidade em que nos encontrávamos de continuar a trabalhar e de ter alguma certeza de chegar ao sacerdócio, visto o estado de espírito reinante. Fui então levado a lhe pedir que fizesse alguma coisa por nós. No princípio, ele me respondeu: vou achar-lhes um bispo. E lembro-me de ter tido a audácia de responder: mas, monsenhor, é o senhor que queremos. Ele me olhou estupefato e eu mesmo estava espantado de ter me atrevido a dizer tal coisa, porque só tinha 19 anos e estava cursando filosofia, e tinha me dirigido a um bispo de 63 anos dizendo: é o senhor que a gente quer. Não era pouco atrevimento, mas ele não disse nada e depois me respondeu: bom, vou pensar nisso. Dom Lefebvre aproveita o apoio do seu amigo Dom Charrier, bispo de Fribourg, na Suíça. Sua universidade ainda possui um clima favorável às ideias tradicionais. Dom Lefebvre se decide então, já em idade de se aposentar, a abrir uma casa de formação sacerdotal. Em maio de 1969, na biblioteca do professor Fahy, vários amigos o encorajam a empreender esta fundação de espírito tradicional. Lá encontrava-se o padre Marie-Dominique Philippe, dominicano, o abade de Haut-Terrive, cisterciense, o Dr. Fahy. E então ouvi esses senhores conversando sobre a situação da igreja, sobre a situação do sacerdócio, e todos, particularmente o padre Marie-Dominique Philippe, encorajando-o a criar alguma coisa em Fribourg, sob sua própria autoridade. É assim, então, que alguns meses mais tarde, o arcebispo abre um primeiro ano de formação sacerdotal. Éramos 9, digamos, um mês após o início, tínhamos entrado no dia 13 de outubro. Lá pelos 15 de novembro, Dom Lefebvre já tinha começado a nos falar sobre o futuro, sobre uma eventual fraternidade sacerdotal. Desde então, já parecia, ao menos para nós, que ele já tinha um plano preparado. Mas pouco a pouco, e docilmente, ele conseguiu nos explicar que não poderíamos nos dispersar nas dioceses depois da ordenação, mas que deveríamos ficar juntos numa sociedade sacerdotal. Dom Lefebvre preocupava-se bastante com a regularidade canônica. Quando ele abriu sua casa em Fribourg, foi com um acordo de Dom Charrier, o bispo de Fribourg, que encorajou-o ardentemente a fazê-lo, e também com o apoio do cardeal Journet e do padre Marie-Dominique Philippe. Depois lembro-me muito bem que quando ele teve o reconhecimento canônico do nosso instituto, no início, ele ficou encantado e dizia: vejam, agora nosso projeto foi reconhecido pela igreja. É uma obra da igreja, ninguém poderá contestá-la. Mas pouco a pouco, o ensino que recebem esses jovens na Universidade de Fribourg adapta-se às reformas. Dom Lefebvre procura então providenciar uma formação separada. Uns amigos da região do Valais propõem-lhe a antiga casa dos cônegos do Grande São Bernardo, comprada em Écône, no Valais. A partir do início das aulas de 1970, o nome de Écône, na paróquia de Ride, vai se tornar célebre. Meu bispo, Dom Adam, a quem fui consultar, é claro, disse-me: ah, sim, é preciso, senhor padre, é preciso que o senhor tenha relações com eles, é preciso convidá-los, e se eles convidam o senhor, vá ter com eles. Foi o que fiz, e de tal maneira que por 2 vezes levei Dom Adam pessoalmente a Écône para encontrar Dom Lefebvre, e a cada vez ele dizia: ah, é mesmo a providência, é uma obra de Deus, estou contente. Apesar da imposição do novo rito da missa, Dom Lefebvre decide formar seus seminaristas com um antigo missal. Ele começou a falar da missa e víamos que era toda a sua fé que se expressava. Era mesmo impressionante, porque para ele a missa era tudo. Era a redenção, era a cruz, é o coração do cristianismo, o meio de salvação, e o principal objetivo da igreja é continuar a missa, e devíamos fazer todo o possível para que os fiéis pudessem assistir à missa e beneficiar de suas graças.
A missa não é um momento de encontro com as pessoas. A missa é, antes de tudo, o sacrifício que oferecemos a Deus para a remissão dos pecados. E o padre é feito para isso. O seminário começou assim. E depois, a cada ano, outros seminaristas vinham, de tal maneira que a casa tornou-se pequena demais. Foi preciso projetar construções. Quando foi necessário empreender a ampliação do primeiro edifício de Écône, eu estava nessa reunião. De noite, estava lá um arquiteto, o senhor Pedroni, que supervisava as obras, o diretor do seminário, o ecônomo geral, não me lembro quem era na época, enfim. E ele dizia: não posso continuar, já não tenho meios. Ele continuou dizendo: não faremos nada, não faremos nada. Então dissemos: Monsenhor, temos que acrescentar uma ala, é preciso ampliar. Não tenho dinheiro, não farei nada. Não tenho nem a metade do dinheiro, não faço. Era a sua regra estrita. Se não tivesse a metade do orçamento, não faço, é sinal da providência. E de repente o telefone toca. Monsenhor, alguém quer lhe falar. Eram 9 da noite, no telefone. Alguém de Paris. Ele volta e nos diz: senhores, podemos começar as obras. O telefonema que ele acabava de receber vinha de uma pessoa que lhe fizera uma doação, que lhe permitia começar as obras. Em alguns meses, Dom Lefebvre consegue formar dezenas de sacerdotes num espírito tradicional. De Roma chegam-lhe cartas de encorajamento da parte de cardeais. A fraternidade São Pio X é completamente aprovada. Evidentemente, o episcopado francês percebeu imediatamente o perigo representado por esse seminário que formava padres unicamente para a missa tridentina e que recusariam a nova missa. E foi particularmente Dom Etchegaray que montou logo em seguida a primeira oposição, declarando o seminário de Écône ser um seminário selvagem. Por volta de outubro de 1972, os bispos da França tomam algumas medidas em Lourdes. Pouco a pouco, as portas se fecham para os padres de Écône. Durante alguns encontros romanos, Dom Lefebvre é censurado por não rezar a nova missa. Em novembro de 1974, 2 enviados de Roma são diligentemente remetidos pela Secretaria de Estado para inspecionar Écône. Écône a reçu une visite apostolique. Écône recebeu uma visita apostólica. Uma visita apostólica, quer dizer, enviados do Papa que vêm averiguar como andam as coisas e interrogar as pessoas. É um procedimento canônico normal. Pode-se fazer uma visita apostólica a uma diocese ou a um mosteiro. Sim, é isso. E então Dom Lefebvre volta depressa ao seminário, reúne sua gente, faz uma conferência, diz o que é uma visita apostólica, acalma todo mundo e espera o dia seguinte. No dia 11 de novembro, chegam Onclame e Deschamps. Lembro-me muito bem, a gente esperava passeando pelo grande corredor com Dom Lefebvre, e ele me disse, porque sabia que era o começo das complicações com Roma, preferiria morrer a ver-me em oposição com Roma. Mas Dom Lefebvre fica profundamente escandalizado com estes 2 representantes do Papa. Ele percebe que na conversa com os seminaristas, eles faziam perguntas, falavam, etc., mas que também, e sem se envergonharem nem um pouco, diziam que duvidavam da ressurreição física de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não assistiram a nenhuma missa durante os 2 dias que, penso eu, passaram no seminário e tiveram conversas tão revolucionárias diante de Dom Lefebvre, que Dom Lefebvre teve que fazer aquela famosa declaração de 21 de novembro de 1974. Nous adhérons de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Rome catholique, gardienne de la foi catholique, et des traditions nécessaires au maintien de cette foi, à la Rome éternelle, maîtresse de sagesse et de vérité. Nous refusons par contre, et nous avons toujours refusé, de suivre la Rome de tendance néo-moderniste, néo-protestante, qui s'est manifestée clairement dans le Concile Vatican II, et après le Concile dans toutes les réformes qui en sont issues. Aucune autorité, même la plus élevée dans la hiérarchie, ne peut nous contraindre à abandonner ou à diminuer notre foi catholique.
Na igreja, as palavras de Dom Lefebvre causam comoção. Ele é convocado a Roma, recebido pelas autoridades e pelo cardeal Garron. Vem a sanção. A fraternidade já não existe. Então, era a supressão do seminário, supressão da fraternidade sacerdotal São Pio X, a despedida de todos os seminaristas do seminário de Écône. Em 75, tudo estava resolvido, mas eles se esqueceram da determinação e da força de alma de Dom Lefebvre. O bispo se vê confrontado a uma escolha grave. Ele decide, no entanto, atender ao pedido de todos os seminaristas e, apesar da proibição, continua a obra de Écône. Em suas conferências, ele se dirige a Roma para explicar sua escolha. Mais que faire devant les orientations qui sont données et qui nous viennent du Vatican, qui nous viennent de Rome et qui nous semblent contredire explicitement les affirmations qu'ont faites d'une manière officielle et publique vos prédécesseurs. Nous sommes donc devant un dilemme crucifiant où nous vous suivons totalement, complètement, et nous suivons tout ce que Rome nous demande de faire depuis le Concile, et nous nous éloignons de vos prédécesseurs, ou nous suivons vos prédécesseurs et nous avons l'impression de nous éloigner de vous. Ele disse várias vezes, foi porque os seminaristas vieram ter comigo e me pediram para receber uma formação. Foi por causa dos pais de família que me disseram, não abandone os nossos filhos, eles querem ser padres e têm direito a uma boa formação. E depois, se ele consentiu em enviar padres um pouco por todo o canto, foi porque havia fiéis que pediam a Santa Missa de sempre, que pediam para receber os sacramentos. Sempre foi esta, penso eu, a linha de conduta de Dom Lefebvre. Respondemos às necessidades dos fiéis. E ele se preocupava tanto mais com a regularidade canônica, quanto mais se dava conta de que justamente precisava se opor a certas diretivas de Roma. Queria por todos os meios, como ele mesmo dizia, que era necessário rezar pelo Papa no cânon da missa, pelo bispo da diocese, sempre recusando as teses sedivacantistas, de modo que era o seu cuidado primordial. E é por isso que ele ia a Roma cada vez que lhe pediam explicações, porque dava muita importância a essa união com Roma. Sempre que as coisas podiam ser feitas segundo as normas, tínhamos que respeitá-las. O estarmos em crise não quer dizer que tudo é permitido. E mais, como ele mesmo dizia, os superiores existem para o bem e não podem nos impedir, ou não podem impedir que os fiéis tenham a Santa Missa, que recebam os sacramentos, de modo que não se pode utilizar o direito canônico contra o bem dos fiéis. É por isso que ele considerava que há momentos em que somos dispensados. É o que chamamos de estado de necessidade da Igreja. Referimos-nos ao princípio superior, e sabemos que o princípio superior das leis da Igreja é a salus animarum, a salvação das almas, e nada nos pode impedir de salvar as almas. Em 29 de junho de 1976, Dom Lefebvre procede, como nos anos anteriores, às ordenações sacerdotais em Écône. Ele é imediatamente sancionado pela suspensão ad vinis. A princípio, já não pode administrar os sacramentos. On m'a mis dans les mains un missel nouveau, en me disant, voilà, la messe que vous devez célébrer, et que vous célébrerez désormais dans toutes vos maisons. On m'a dit également que si, en cette date, aujourd'hui, ce 29 juin, devant toute votre assemblée, nous célébrions une messe selon le nouveau rite, tout serait aplani désormais entre nous et Rome. Or, il est évident que ce rite nouveau est sous-tendu, si je puis dire, suppose une autre conception de la religion catholique, une autre religion. Ce n'est plus le prêtre qui offre le saint sacrifice de la messe, c'est l'assemblée. Or, ceci est tout un programme, tout un programme. Désormais, c'est l'assemblée aussi qui remplace l'autorité dans l'Église. C'est l'assemblée épiscopale qui remplace le pouvoir des évêques. C'est le conseil presbytéral qui remplace le pouvoir de l'évêque dans le diocèse. C'est le nombre qui commande désormais dans la Sainte Église.
Et ceci est exprimé dans la messe précisément parce que l'Assemblée remplace le prêtre, à tel point que maintenant beaucoup de prêtres ne veulent plus célébrer la Sainte Messe quand il n'y a pas d'Assemblée. Tout doucement, c'est la notion protestante de la messe qui s'introduit dans la Sainte Église. Si j'ai persisté dans cette attitude, c'est parce que je crois à mon bon droit. Devant la persécution qui m'est faite, je n'ai jamais pu, à vrai dire, me défendre. Il n'y a jamais eu un procès en bonne forme. C'est vrai, c'est toujours pénible d'être en difficulté avec les autorités et je n'ai qu'un souhait, c'est de rentrer en bonne relation avec elles. Mais je me sens appuyé, je dirais, par 2000 ans de chrétienté, 2000 ans de l'Église et par conséquent, j'ai même l'impression que ma position est plus confortable que la leur. Eux se basent sur une Église qui a débuté depuis le Concile Vatican II. Moi, j'ai 2000 ans d'Église derrière moi. Em meados de 1976, a visita à França de Dom Lefebvre ganha de repente um aspecto midiático. Em 29 de agosto, ele celebra a missa em Lille diante de 10.000 fiéis. Em Lille, tinham previsto uma sala para 500 pessoas, mas ao final foi preciso alugar o Palácio das Exposições para reunir as 10.000 pessoas. E isso tudo foi feito em um mês. Toda hora telefonavam a Dom Lefebvre. Monsenhor, devemos mudar de sala. A de 500 pessoas não tem lugar suficiente. Vamos pegar a de 2.000. Não é suficiente. Mudamos para uma de 5.000. Ainda é muito pequeno. Vamos alugar o Palácio das Exposições. S'opposer aux autorités les plus grandes dans l'Église, être suspens à divinis pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là, sinon pour des raisons excessivement graves? Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années, et voici que tout à coup, je suis suspens à divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je? Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense à divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe, comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie. On m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église. Quando eu estava na Califórnia, ele me visitou 3 vezes e em Michigan, Houston, Phoenix, foi sempre a mesma coisa. Não estou fazendo nada além de transmitir o que recebi como seminarista, como sacerdote e como bispo. É o simples tradidi quod et accepi. Transmiti o que recebi. Je veux qu'à l'heure de ma mort, lorsque notre Seigneur me demandera qu'as-tu fait de ton épiscopat, qu'as-tu fait de ta grâce épiscopale et sacerdotale, je ne puis pas entendre de la bouche du Seigneur, tu as contribué à détruire l'Église avec les autres. No mês de setembro, conseguindo enfim uma audiência com Paulo VI, Dom Lefebvre pede ao Papa que o deixe fazer a experiência da tradição. Muitos intelectuais se mobilizam em sua defesa. Dom Lefebvre é um homem que admiro. Fez muito bem à sua volta. Ele fez o seguinte: primeiro, lembrou a muitos franceses que eles tinham uma religião. Ele os forçou a se questionarem sobre essa religião, sobre a fé deles. No que é que eu creio? Sou realmente católico romano ou o quê? Será que... aonde estamos indo? Dom Lefebvre é muito apegado à missa dita de São Pio V, que não é de São Pio V. É uma missa muito antiga, porque ele pensa que é a missa que todos os fiéis, todos católicos, celebraram ou assistiram. É a missa de Pascal, é a missa de São Cura d'Arce, do Padre Foucault. Ele não entende que todas sejam permitidas. Muitas outras missas, muitos outros ritos, menos um rito. O rito da Santa Missa de sempre, de tantos séculos. De modo que eu penso muito naturalmente,
Eu diria respeitosamente ao Papa. Se você fosse Paulo VI, Sim, é isso. Eu poderia permitir a missa de São Pio V em algumas circunstâncias. Isso resolveria imediatamente uma situação muito grave, porque eu penso que o que está em jogo nesta crise é muito grave. Paulo VI disse: vou ver, vou refletir, vou rezar, vou consultar. Mas posteriormente parece que ele mudou de ideia e declarou a Jean Guiton, várias semanas depois: em hipótese alguma podemos conceder a liberdade do missal tradicional. Seria desvalorizar toda a obra do concílio. Entre os conselheiros de Paulo VI estava o cardeal francês Gabriel Garron, que fez parte da comissão que recebeu Dom Lefebvre e que provocou sua condenação. Quer saber de uma coisa? Quando Dom Lefebvre tomou sua decisão, eu fiquei evidentemente transtornado. Olhando agora para trás, eu digo: se tivesse que recomeçar em consciência, não faria algo diferente do que fiz. Quando ouvi dizerem que eu era um dos que faziam pressão ao Papa sobre esse assunto, fiquei simplesmente estupefato. Recebi uma missão, cumpri meu dever, remeti meu trabalho, como dizia Mauriac. Feito isso, não me sinto nem um pouco ligado à sequência das coisas. Nós, seminaristas, só queríamos uma coisa: continuar. Um ou outro professor, a gente sabia. Era preciso primeiro obedecer e depois conversar, e em seguida talvez fosse possível continuar mais tarde. Dom Lefebvre conhecia o tipo de gente com quem já tinha falado, com quem já tinha tido contatos em Roma. Ele conhecia esses romanos, ele conhecia a Roma modernista, mas ele preferia a Roma eterna e já tinha escolhido a Roma eterna, de modo que, para ele, a decisão era continuar. Ele viajou várias vezes para a África, para os Estados Unidos, para a América do Sul, para diferentes países da Europa. Fez conferências em muitos lugares do mundo. Tentou fazer contato com os grupos que combatiam pela mesma causa, pela fé, pelo antigo catecismo, pela Santa Missa, e que também pediam padres. Ele atraía especialmente muitas vocações que eram formadas por ele em seus seminários e às quais em seguida ele conferia a ordenação. E assim, pouco a pouco, nos países para os quais voltavam esses novos padres, ele ia tentando implantar priorados, seminários, centros de retiro e também escolas. Isso tudo significa, no final das contas, restaurar, de certa maneira, uma pequena cristandade. Dom Lefebvre é diariamente solicitado. Desde 1971, ele é contactado por moças que querem consagrar-se a Deus. Ele cria então as Irmãs da Fraternidade São Pio X para facilitar o trabalho dos padres. É sua própria irmã, Madre Marie Gabrielle, que aceita encarregar-se desta fundação. Ao mesmo tempo, sua outra irmã, Cristiane, carmelita, funda novos conventos de espírito tradicional na Bélgica. Ele não tinha um plano pré-estabelecido. Foi à medida das circunstâncias que ele fez o necessário para que a fé fosse mantida e para que ele pudesse transmitir o que tinha recebido. Ele era profundamente prático, tendo sido missionário. Os senhores sabem, ele se adapta ao terreno em função das circunstâncias e das necessidades. As ordens religiosas masculinas também se desenvolvem. Em Merne, o padre Le Carreau recebe o apoio de Dom Lefebvre para evangelizar novamente o centro da França. Em Vaucluse, o bispo ordena padres no mosteiro do Barroux. Em Beaujolais, ele apoia o padre Eugène, que mantém a ordem de São Francisco. Em Avrillé, em Anjou, o prelado confere as ordens a jovens dominicanos. Na África, ele tinha percebido que a vida religiosa estava frequentemente à origem da conversão dos pagãos. A maneira de viver das religiosas e dos sacerdotes era muitas vezes um grande fator para a eclosão das conversões. Essas numerosas comunidades tiveram suas próprias fundações pelo mundo inteiro, dos Estados Unidos até a Nova Zelândia. Bem, ele visitou-me em San José, na Califórnia, 3 vezes. A última foi em 1984.
era bem recebido. É claro que quando os padres ou bispos locais descobriam que ele estava vindo, logo punham avisos dizendo que não o fôssemos ver. Mas ele era bem recebido em todos os lugares em que o vi, com centenas ou mesmo 1.000 a 2.000 pessoas. E hoje haveria muito mais, pois temos muito mais fiéis. Com o tempo, Dom Lefebvre será também solicitado para criar escolas de rapazes. Ao passo que as dominicanas de Brignoli e Fanjeaux vão fundar escolas de meninas. A progressão da obra de Dom Lefebvre continua. Quando faleceu, a fraternidade estava estabelecida em 22 países, contando com 239 padres e 5 seminários. Conto uma anedota. Uma vez, no carro, eu lhe disse: "Mas, monsenhor, há uma coisa que não entendo. Todos os grandes fundadores de ordens tiveram um comércio com o céu. O senhor não vai me dizer que também não tem lá seus truques?" Ele me deu um murro no banco de trás do carro e me disse: "Quer parar de dizer bobagens?" Ele não disse que não tinha, mas porque simplesmente não havia outro jeito.